Olá, estamos estreando o nosso podcast Conexão Materna. Aqui é Miriam Elizabeth com Poliana Peron. Nossa primeira entrevistada de hoje será a doutora Velma Venturelli. É especialista em neurofeedback, uma convidada muito especial que vai abordar assuntos importantes e relevantes na conexão dos nossos filhos, principalmente com a internet. Doutora Velma, hoje em dia a internet está muito ligada às crianças. As crianças estão desde cedo manuseando a internet, manuseando o celular. Tem criança de 2 anos que já mexe no celular, tem criança que nunca pegou livro, não sabe nem virar a página de livro, que eles mexem como se fosse no celular mesmo. E esse excesso de tela não faz mal para as crianças? Faz mal. Primeiro, deixa eu colocar aqui que é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, meninas. Eu me sinto assim muito honrada pelo convite. A gente se conheceu numa palestra, né, Miriam? A gente se conheceu, eu estava falando aos pais. Eu amo falar às famílias, às crianças. Sou mãe de 2, né? Sou vó de 2 também, Joaquim e Catarina, 6 e 2 anos. Então, assim, a maternidade também pulsa em mim. E é claro que eu levei isso para o meu fazer, né? Para o meu trabalho, para as minhas convicções. E uma das coisas que eu acho que as meninas me convidaram por isso, que eu levanto muito a bandeira nas minhas redes sociais, é o perigo das telas, né? Nós estamos aí numa sociedade que está hiper conectada, né? Tem as suas vantagens, mas tem os seus perigos, que os pais que precisam ficar antenados para ver, para estar atento a esses perigos, né? Que são muitos, não são poucos. Eu costumo falar que é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele vai afetar desde a cognição da criança, né? Meninas, tem crianças que simulam mesmo um TDAH. Né? Às vezes o pai procura a gente, meu filho tem TDAH, eu tenho certeza que meu filho tem TDAH, ele não presta atenção, a escola chamou, a escola encaminhou. E aí a gente vai fazer todo o trabalho, né? Porque uma das coisas que nós fazemos também é a avaliação neuropsicológica. E aí, quando a gente faz todo esse trabalho, com testagens, algo mais métrico, né, quantitativo, qualitativo, a gente percebe que não fecha características, os critérios diagnósticos para fechar um TDAH, por exemplo. E que aquilo ali é resultado de excesso de telas. Eu posso contar, por exemplo, um caso que eu atendi? Eu atendi uma mãe muito querida. A filhinha dela tinha 3 aninhos. E a menina foi encaminhada pela escola. Por todos os marcos de desenvolvimento da criança estavam em atraso. Todos, gente. A criança começou a falar tardiamente, sabe? A socialização da criança estava em franco prejuízo. Cognição, motricidade ampla, motricidade fina, sabe? Linguagem expressiva, receptiva, todos os marcos estavam em déficit. Mas, na primeira reunião, a mãe, eu percebi que ela estava assim, muito envergonhada, e ela disse, olha, doutora, eu preciso te dizer uma coisa. A minha filha tem contato com telas desde que ela tinha 8 meses de idade. E quando eu digo contato com telas, é 8 horas dia. Gente, você olhava para a menina, você via assim, é TEA. Ela vai ter transtorno do espectro. Ela simulava os sintomas de um transtorno do espectro autista. Mas não era. Não era. Ou eu não poderia fechar aquele momento, seria uma irresponsabilidade da minha parte. Né? Então, nós propusemos todo um período de intervenção multidisciplinar intenso para aquela criança. E aí, na primeira conversa que eu tive com a mãe, ela foi tão tocada pela conversa que ela, naquele dia mesmo, ela chegou em casa removendo as telas das crianças, sabe? Brincando, sentando no chão para brincar, deixando a criança exercer criatividade, fazer bagunça, né, gente? Criança fora de tela faz bagunça. É verdade. Vai fazer bagunça. E aí, daí a pouco, a criança começou a desenvolver a fala. Entende? Então, eu acho que isso, Miriam, vai responder um pouco dos grandes prejuízos. Isso a gente está falando em desenvolvimento cognitivo, motor, né? Mas, gente, é muito maior que isso, é muito mais complexo do que isso. Doutora, para compartilhar uma experiência, eu tenho 3 filhos e idades muito diferentes.
E a pandemia chegou numa idade muito significativa para o mais velho, que foi na entrada da juventude, que foi o 2º grau. Então, de repente, uma casa com 3 crianças, sem telefone para todos, e com um computador tendo que fazer aula remota. Então, a internet, o acesso à rede social, ela foi meio que forçada por nós, até pelo meu marido, por mim, até trabalhar de uma maneira, porque nós tínhamos que deslocar, sair de casa e deixar os 3. E como que se comunica com os amigos? Como que fica com esse meio social ainda vivo com eles, né? Então, foi algo muito devastador para nós. O Felipe, que é o mais velho, de 20 anos, ele ficou realmente dentro do quarto, né? Então, ali acontecia as aulas, acontecia os jogos, acontecia as conversas com os amigos, porque não tinha mais passeio. E a gente sente hoje nele, com 20 anos, fazendo uma faculdade, muito introspectivo, não conseguindo se relacionar, porque ele só consegue se relacionar, né, com muita frequência, com melhor desenvolvimento, através das redes, né? E vem os menores, a Sofia com 14, o Valentim com 12, e até que ponto, até onde a gente pode, tipo assim, agora é o momento, né? Porque também a criança fica fora de um contexto, né? Bom, se você vai abrir uma rede social para criança, lá às vezes já dá o limite de idade, e geralmente é 13 anos, né? Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento cerebral. Certo. Quando a criança é pequena, ela não tem o córtex pré-frontal dela, que é essa parte aqui da frente, ela não está terminada ainda, sabe? O cérebro é uma obra plástica, né? Que muda e se transforma enquanto vida nós estivermos. Todavia, essa parte pré-frontal do cérebro, ela fica até mais ou menos 25 anos. Então, respire, pessoal. Ainda há um caminho aí pela frente. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam meio desesperadas, sabe? Fala 25 anos. É claro que a gente vê ali que esse cérebro vai alcançando níveis cada vez maior de maturidade neurobiológica. Mas, na adolescência, vamos falar um pouquinho de adolescência, você citou aí, né? Isso. Esse cérebro, esse córtex pré-frontal não está pronto. Uma das coisas que ele é responsável, quando a gente fala de funções executivas, tomada de decisão, análise de risco, certos tipos de atenção. Bom, se a tomada de decisão, se a análise de risco, ele não tem maturidade neurobiológica, não é questão, mas eu ensino meu filho. Esses dias eu vi um videozinho na internet, posso compartilhar? Claro, eu achei assim, gente, fantástico. Para alerta. Era um experimento social. E aí tinha crianças brincando no parquinho e uma pessoa que estava fazendo aquele experimento disse assim, aquele ali é seu filho? Sim, aquele ali é meu filho. Você acha que se eu convidar ele para ver algumas coisas ali comigo, para sair comigo, ele vai? A mãe falou assim, não vai nunca, eu ensino meu filho. Eu ensino, a gente conversa muito sobre isso. E ele falou, então, ok, isso é um experimento social, você fica tranquila. Foi lá e começou com as crianças, começou a conversar com a criança, mostrou um cachorrinho, olha que lindo, olha, ali no meu carro tem um monte igual a esse, você quer ver? Nossa. O menino começou desconfiado, mas daí a pouquinho a criança deu a mão pro cara e foi embora. A mãe colocou a mão na boca, assim. Sabe por quê que isso acontece? Porque essa mãe ensinou. Mas cadê a maturidade neurobiológica? Cadê esse córtex pré-frontal que não está pronto para calcular riscos? Então, gente, não é só questão de falta de ensino, é questão de maturidade neurobiológica mesmo. Eles não têm isso pronto para poder analisar riscos, para poder fazer tomadas de decisões mais assertivas. Então, isso quer dizer que eles estão extremamente vulneráveis. Quando a gente fala de adolescente, a gente ainda fala ainda da amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela bem subcortical e ela é responsável por aquelas emoções mais exorbitantes da gente, como raiva, medo. Olha, isso é hiperativado na adolescência. Vocês vão entendendo agora o aparente caos que está acontecendo nesse cérebro, né? Um córtex pré-frontal não terminado, uma amígdala cerebral hiperativada, e quando entra na adolescência tem de 30% a 50% de queda de dopamina. Ou seja, a dopamina é responsável por a sensação de recompensa, motivação. Então, há neles
uma sensação de tédio muito grande, sabe? De falta de prazer. O que isso pode levar? Por isso que é uma idade muito propícia para comportamentos de risco. Porque comportamento de risco gera dopamina. Vocês estão entendendo? Sim, doutora, Então, nossa. a gente vai pensando nisso, e isso a gente nem está falando de contexto socioeconômico, cultural, que é outro fator de peso. A gente está falando só de maturidade neurobiológica. Gente, se tudo na sociedade estivesse melhor, já seria uma idade frágil, já seria uma idade delicada, que exigiria muito monitoramento dos pais, conversa, diálogo, presença. Imagine em uma sociedade, poxa, né, que as questões de riscos aumentaram muito, sabe? Doutora, quando veio essa lei agora de tirar o celular das escolas, nós tivemos uma reunião na escola dos nossos filhos, e a reunião começou com um vídeo, né? E nesse vídeo era o intervalo com o celular, antes da lei, como que as crianças estavam se comportando no intervalo, um vídeo da escola mesmo, da câmera que ficava no pátio. E agora o vídeo das crianças sem uso do celular. Nós choramos na reunião, porque é impactante, assim. As crianças realmente ficavam sentadas, mal lanchavam, mal queriam pegar o lanche, para poder ficar ali na tela. Quem não tinha o celular compartilhava com os coleguinhas o que estava assistindo, e depois, sem o celular, era joelho ralado, era criança suja. Meu filho é outro. Criança sendo criança, né? outro. Criança É impactante a gente ver, né? A gente palpar E o duro é que tem pais que não concordam com essa lei. Exato. Ainda. Tem uma amiga minha que ela é professora, e ela falou que tem pai que briga pro filho levar o celular. E lá não é permitido mais. Sim. Fala, não pode. E tem pai que fala, não, como que eu vou buscar ele? Já marca um horário e busca. Sim, sim. Né? Para vocês terem uma ideia, eu levanto muito essa bandeira na minha rede, né? Eu já vi comentários na minha rede assim, para eu cuidar da minha vida, né? Porque você tá aí, eu vi um comentário assim, você fica se metendo na criação dos filhos dos outros. Então, gente, é isso que eu falo. A gente estava conversando antes aqui, falando assim, a importância da família, Vocês assistiram aquela série Adolescência? Impactante. É impactante, mas assim, eu conheci pessoas que, olha, eu não tô pronta ainda para ver. Sabe, mas precisa ver, porque aquilo ali é um grande alerta. É verdade. É um grande alerta. Eu até gravei um vídeo também falando sobre essa série Adolescência, porque os pais, eles precisam estar mais antenados dessa vida digital. O perigo está em casa, mundo paralelo. É que tem pessoas que falam bem assim, mas meu filho ele fica na internet, mas não fica na rua. Ele não entende que a internet te leva para o mundo, não te leva só para a rua. Assim. Isso já tem um tempo atrás. Eu ainda trabalhava em escola, porque eu trabalhei por 20 anos da minha vida, eu trabalhei na educação. Né? Então, eu fui professora, orientadora educacional e gerente de ensino. Quando eu era orientadora educacional, foi o que me deu aquele despertar, sabe? Que eu queria ir além. Porque eu comecei a lidar com as questões emocionais e muito contato com as famílias. E me marcou um caso que eu atendi, olha, gente, que isso, poxa, vai entregar a minha idade. Já tem mais ou menos isso, já tem perto aí de uns 15 anos atrás. Eu atendi uma mãe e um adolescente, a coisa mais linda. E o menino chorava copiosamente, e a mãe chorando muito, pedindo ajuda. Falou assim, porque o menino, ele começou a se envolver na época com esses jogos de RPG, sim. Sabe? E aí, de repente, ele tinha que comprar armas e poderes, e ele começou a roubar para ele fazer isso, porque ele entrou, é claro, picos dopaminérgicos, né? Tudo que gera picos dopaminérgicos é viciante, e ele chorou muito, e ele falava assim, balançando o ombrinho, sabe? Eu nunca esqueço disso. Ele falava assim, eu estou viciado, eu não consigo sair. E a mãe chorando falou assim, eu sempre achei que meu filho estaria seguro dentro de casa. Eu sempre cuidei, eu nunca deixei ele brincar em rua. E ela falou, eu estou perdendo meu filho dentro do quarto dele. Isso há 15 anos atrás, gente. As coisas mudaram muito de lá para cá. Né? Nós tínhamos, 15 anos atrás, havia celulares básicos, né? Hoje a gente já está lidando com inteligência artificial que se autoprograma com humanoides. Foi um pulo tecnológico que o cérebro não tem preparo para lidar com isso.
sabe, de questão de desenvolvimento, falando de filogenética, né, um desenvolvimento cerebral aí ao longo de espécies, né, na espécie, evoluindo através das gerações. Poxa vida, né, nós não temos preparo cerebral para lidar com esse tipo de coisa. Imagina hoje. Sim. Eu estou citando esse caso de 15 anos atrás. Vocês imaginam hoje. Eu agora entro um pouquinho, é tanta coisa para falar nesse tema, muito, né, gostoso, meninas, né, doutora? É muito assunto. Mas o que eu lido muito em clínica, embora fazer esse recorte, né? Eu tenho atendido mães em desespero porque começaram a descobrir o vício dos filhos em pornografia. Gente, o alto índice de crianças, porque, vamos falar, a pornografia, o jogo, ele vai atingir ali essa área de recompensa, essa área límbica do cérebro. São áreas semelhantes da cocaína, por exemplo. A gente pode tratar de vício. Vício. Eu atendi um menino que a mãe me procurou porque ela descobriu que o menino estava tendo acesso a conteúdos de pornografia, que ela falou assim, é tão chocante que eu não consigo falar o que ele vê. De tão chocante que entra naqueles desafios que eles fazem também, né, doutora? Porque eu acho que... No caso desse menino, olha só, eu quis acompanhar o caminho dele, né? Certo. Ele ouviu, acho que uma palavra de algum colega e ele foi pesquisar. Quando ele foi pesquisar, o que o algoritmo fez? Sim. Pegou que é interesse. Aí começou a mandar para ele conteúdos semelhantes. E aí ele foi se interessando, ele foi entrando na questão dopaminérgica ali, do pico dopaminérgico, e aí é o que o algoritmo faz, coloca a pessoa numa bolha. Entende? Ele entrou nessa bolha. Daí a pouco ele recebeu um link para acessar uma plataforma, tipo a Netflix, gente. Sim. Mas ele colocava lá, por exemplo, que se ele queria ver sexo com animais. Ele colocava lá e aí vinha toda a oferta fácil para ele. E aí a mãe disse para mim, eu nunca ia descobrir, porque o aplicativo que ele tinha no celular era parecendo um joguinho. Ele tinha vários joguinhos na tela do celular. E naquele meio tinha um aplicativo que... Era. Né? Aí ela colocou um monitoramento parental e Sim. ela começou a ter acesso a conversas, a vídeos. Essa mãe, ela perdeu o chão. Ela não sabia o que fazer, porque era algo que no seio da família dela não tinha esse estímulo, né? E aí eu atendi esse menino, e esse menino... a gente fica, né? Se envolve, né, doutora? Se envolve. Como, né? Não dá para desligar um botão, né? Não dá. E ele chorou, eu lembro assim que ele tremia bastante o queixo dele. Gente, é um Qual idade, adolescente, doutora? ele tem 12, meu Deus, 12 anos. E eu falei, perguntando para ele, né? Qual o seu objetivo aqui comigo? Né? E aí ele tremendo assim bastante o queixo, ele falou assim, eu queria esquecer. Falei, você queria esquecer o quê? Ele falou, eu queria esquecer o que eu vi, o que eu tenho visto, porque eu me sinto muito sujo. Eu quero parar, mas eu não consigo parar. Então a gente tem acompanhado esse caso, né? Mas esse eu estou dando só um doutora, exemplo. E o caminho é sempre a desconexão? É sempre bloquear? Então, o caminho agora é complexo isso, né, gente? Sim. Mas o caminho agora é conversa, é monitoramento. Monitoramento. E, em alguns casos, a desconexão. Porque ele precisa agora fazer um detox nesse cérebro dele, né? É a desconexão. Pelo menos por um tempo, né? Sim. É difícil a gente dizer isso, né? Mas quando uma pessoa, às vezes, vai se internar para tentar se livrar das drogas, ela fica internada lá o quê? 100. Sim. Nós precisamos entender, por exemplo, o termo usuário é usado para as redes e é usado para as drogas, gente. Usuário é usado para esses... Então, Sim. nós temos que entender o mecanismo cerebral que está envolvido naquilo ali. Por exemplo, existem alguns desenhos para crianças na faixa da minha netinha. 2 aninhos, né? 3 aninhos. Esse pessoal, eles entendem muito de neurociência. Existe toda uma equipe especialista que, infelizmente, usa esse conhecimento, vamos colocar para a rede do mal, né? Então, eles calculam exatamente quanto tempo, segundos, que eles trocam a imagem, trocam o som, trocam uma coisa para ir mantendo o pico
dopaminérgico. Vocês percebem que existem alguns desenhos que a criança pequena, de 2, 3 anos, elas ficam como um zumbi na tela, assim? Sim. Totalmente. Você chama, ela não ouve, porque ela está presa naquele pico dopaminérgico. Então, isso aí, para uma mãe que está atarefada, que quer cuidar das coisas, nossa, né? É o momento que eu tenho para mim e tal. Só que quando tira aquilo ali, é uma abstinência. A irritabilidade aumenta, o nervoso aumenta, a agressividade aumenta, e esse cérebro não vai conseguir mais extrair prazer do ambiente imediato. Porque dopamina é maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente comia de colher. Eu brinco. Quem não quer dopamina? Mas o nosso projeto é que a gente gere essa dopamina de forma funcional, sistemática, saudável, né? Então, dopamina de forma saudável, a gente gera com exercício físico, a gente gera concluindo tarefas. Vamos falar aqui, mães. Quem que gosta de lavar roupa? Mas agora, olha ali a sensação de você ver toda a roupa cheirosa no varal. Qual que é a sensação? Não se liga na tarefa em si. Se liga nesse exato momento que você olha para o varal e vê aquelas roupas cheirosas, limpas. O que a gente sente? Fala aí. Você já passou por essa experiência? Todos os dias, doutora. Prazer de tarefa concluída. Isso gera dopamina. Sim. As tarefas chatas que a gente não gosta e que a gente conclui, gera dopamina. Então, isso é importante, esse pico dopaminérgico. E quando a gente fala de pico dopaminérgico, vamos fazer um paralelo com o pico de insulina. O pico de insulina é perigoso, o pico dopaminérgico também. Pornografia, pico dopaminérgico, comportamento de risco, pico dopaminérgico, joguinhos, pico dopaminérgico. Esses desenhos calculados, sabe? Cada coisa calculada. Eu via na minha neta alguns desenhos e eu falava, gente... E aí, quando você vê, por exemplo, ela assistindo um outro desenho, por exemplo, como Dora Aventureira, que é indicado... Então, você percebe, gente, faz o teste. A criança não fica dessa forma. Sabe, a criança interage, às vezes a atenção dela sai dali, ela vai mexer em alguma coisa. Porque é isso que é para ser. Um cérebro de uma criança, ele não tem mais do que 3 minutos de atenção sustentada, dependendo da idade, 5 minutos. Se a criança está um zumbizinho, parada, na frente da tela, tempos... Tem alguma coisa errada. O normal é ela ficar uns minutinhos, ela sair, ela mexer. Doutora, você falou uma coisa, desculpa-me, você falou uma coisa em relação à dopamina. A minha filha estava entrando na puberdade antes do momento, né? E aí nós levamos na endocrinologista, foi feita uma análise genética, nem a minha família, nem a família do meu esposo tinha essa pré-condição. E ela falou, Poliana, é o seguinte, alimentação, genética e a rede social. Ela disse que o efeito do desenho, do que a criança assiste, realmente estimula a criança até entrar na puberdade mais cedo. Viu? Como eu disse, que a questão é muito mais complexa do que... Exato, doutora. Hoje em dia tem aqueles desenhos de tralaleiro, talalá... Um perigo, né? E parece que tem umas mensagens subliminar, não é? Nem tanto. Tá bem na cara mesmo. As letras são altamente agressivas, fazem apologia à violência, citam até assassinatos, né? Então, gente, por favor, não deixem seus filhos... Doutora, até assusta um pouco, porque o que tem de positivo? Como que a gente pode levar isso para não ser também um mal, né? Porque é um caminho sem volta. Eu vejo que a internet, a rede social, o celular, é um caminho sem volta nesse mundo que a gente está. E eu acho que a ideia nossa aqui para as mães, né, é entender que não queremos tirar o filho do contexto, né, da sociedade, do que vai vir, mas como, além do controle parental que a gente pode fazer, como ficar de olho, como supervisionar, a questão da senha, meu filho não dá senha do celular, como assim, né? Bom, vocês viram que eu expliquei aqui sobre a questão do desenvolvimento cerebral? Sim, doutora. Um cérebro desse jeito, ele tem condição de ter senha celular? Não. Gente, existe um equívoco muito grande. Eu vejo muitas mães angustiadas no sentido assim, mas eu preciso ser amiga do meu filho, e meu filho tem que ter privacidade. Um cérebro com amígdala hiperativada, um cérebro com córtex pré-frontal não preparado, um cérebro com queda dopaminérgica, com todo esse contexto que nós falamos aqui, não tem que ter privacidade. Perfeito. Ele não tem preparo para ter privacidade. Sabe? E isso às vezes choca um pouco. Às vezes, eu estava falando com a Miriam um pouquinho antes, né? Existe uma fase da adolescência
que é claro, eles estão ali querendo quebrar a porteira mesmo. Eles não calculam risco, eles estão com todo o ímpeto de vida e sem condição de análise de risco. Quem é que vai estar entre o que eles querem, que às vezes é perigoso, e a efetuação desse desejo? Somos nós. Somos responsáveis. Somos nós. Então, é claro que naquele momento, naquele processo de vida, seremos as mães chatas. E eu estava falando com a Miriam antes, o mundo está precisando de mães que sejam mais chatas. Sabe? Porque passa, se tudo for conduzido bem. Ai, doutora, eu espero que o Felipe, a Sofia e o Valentim vão assistir. Ai, tomara. Quando minhas filhas falam, mãe, você era muito chata, eu falo, que bom, filha, eu tô no caminho, eu tô no caminho. Exato. Eu falo com as mães lá, eu falo com as mães, olha, mais do que uma amiga, nessa fase da vida, o que o seu filho está precisando é de uma mãe. E mãe tem função e tem papel. Né? A gente tem que entender que mãe tem função e tem papel. Né? A gente brinca, é claro que não pode ser também só controle, só monitoramento, não. É aí que vai, sabe? O equilíbrio, sabe? Tem que ter risadas dentro do lar, sabe? Sim. Tem que ter momentos que a gente ri, que a gente brinca. Por exemplo, o que as minhas filhas assistem, eu tenho uma filha de 35 anos. Nossa! Tenho uma filha vai fazer 19. A conta não fecha, doutora. A conta não fecha. Fecha. Né? Então, assim, eu até hoje... O que eu percebo que elas estão assistindo muito, eu vou olhar. Por quê? Porque aquilo me dá link de diálogo com elas. Sim. Sabe? Às vezes me dá link. Então, eu quero conversar com elas. Eu quero ter diálogo com elas. Então, bora assistir junto. E aí, de repente, elas estão conversando. Eu também vi essa cena. Sim. O núcleo se abre, a conexão se faz. Precisa ter mesa posta dentro de casa. Um estudo mostrou que as relações de uma família não se dão na sala, se dão na cozinha. É no fazer da comida, é no sentar. Então, pelo menos uma refeição, sabe, gente? Precisa estar à mesa, né? Lá em casa tem uma regra, é proibido celular à mesa. Sim. Né? Não pode celular. E às vezes brinca, né? Às vezes escapa uma coisa, uma mesmo já entrega a outra, mesmo sendo adulta já. Cadê aquela regra do celular, né, mãe? Que não pode usar na mesa, sabe? Então... É tudo isso que tem que ter. Tem que ter o abraço, tem que ter a risada, tem que ter o diálogo, tem que ter a conexão. Sim. Mas em momentos que a gente precisa exercer o nosso papel e função de mãe, a gente precisa fazer isso sem culpa, gente. Perfeito. Existem muitas mães culpadas. Aí trabalham o dia inteiro. Aí quando chega em casa, eu ainda vou colocar limite. Entendo. Deixa. Isso aí vai custar muito caro. Conta vai vir. Eu tenho uma amiga que fala, mas eu deixo fazer tudo que a criança quer porque eu quero ser a melhor amiga dela. Aí eu falo, eu não quero ser a melhor amiga do meu filho. Sim. Eu quero ser mãe para meus filhos. Né? Até porque um amigo não vai morrer pro seu filho. Quem vai morrer pro seu filho é uma mãe. E eu quero ser mãe pro meu filho. Eu quero ser a melhor amiga dela. É muito bom que os nossos filhos tenham excelentes amizades, né? Sim. Construam vínculos, isso é saudável, isso também é saúde mental. Mas eu costumo falar, por mais que eles gostem e sejam bons, dificilmente um estará a noite inteira no hospital com ele. Uma mãe estará, um pai estará. Né? Dificilmente ele vai ficar ali monitorando febre. Né? Dificilmente ele vai segurar os desafios escolares quando surgir algum problema. É a mãe que estará. Isso é função, isso é papel. Eu costumo dizer, gente, olha, é uma frase que eu criei, sabe? Porque eu gosto muito dela. Limite não traumatiza a criança. Não. O que traumatiza a criança é gritar. Por que traumatiza o grito? Porque o nosso cérebro, ele reage ao grito como se ele estivesse sob profunda ameaça. Então, ele vai liberar adrenalina e cortisol. O cérebro, quando se sente ameaçado, libera adrenalina e cortisol. E os estudos mostraram que quando... Não precisa ser uma criança. Se alguém pegar qualquer um que está aqui nessa sala e começar a gritar, você pode perceber que vai acionar todo o seu sistema de defesa. E um cérebro, quando ele está sob sistema de defesa, com muita adrenalina e cortisol, ou ele reage, ele parte para a reatividade, ou ele foge, ou ele paralisa. Nós não queremos nenhum desses caminhos. Então, o grito traumatiza a criança. O que traumatiza a criança é gritar, é comparar. Comparar, tá vendo? O seu primo consegue, você não. Isso traumatiza a criança. Mexe com a autoestima da criança e é não estar. Agora, limite é saúde. Uma criança que ela não vê a cerca do limite, ela se sente altamente desprotegida e insegura.
criança pede por limite, e ela gosta que você dá limite para ela. Sim. É só você colocar aquilo de forma coerente, né? E ter firmeza. Ter firmeza, ó, você tem o direito de se chatear. É um direito seu. Sabe, mas doutora, eu não vou voltar atrás, filho. É verdade. Eu tenho 2 irmãs adultas, doutora, e uma vez eu perguntei para o meu pai, nesse caminhar da minha maternidade, né? Qual é a regra? Qual é a receita? Porque eu julgo que eles acertaram muito na nossa criação como filhas, como mães. E ele falou que é o filho perceber que é amado. E isso coloca limite, isso tem regras. E é aquele, não é um medo, mas um receio de decepcionar, né? Poxa, meu pai me ama tanto, por que eu vou fazer isso com a minha vida? Por que eu vou, né, usar uma droga? Por que eu vou fazer algo para decepcionar? Eu acho que o caminho é esse, sabe, doutora? Os pais às vezes confundem o amor por ser amigo, né? E o amor, ele tem regras, né? E amigo geralmente não tem muita regra, né? Tudo é permitido, tudo pode. É aquele que vai acolher sempre. Exato, né? Exato. É aquele que vai... Não, eu não digo acolher, porque nós também devemos acolher sempre. Eu digo validar. Eu acolher não quer dizer que eu valido a tua ação. É isso. Eu te acolher não quer dizer que eu valido a tua ação. Né? Mas você tem em mim acolhimento sempre, amor sempre, porto seguro sempre. Verdade. Mas não quer dizer que eu concordo com o que você fez. Exato. Não é? E isso é importante a gente deixar claro, né? É interessante a minissérie Adolescência, porque, gente, ele abordou uma coisa ali que é muito bacana. Ele mostrou o quê? Uma família funcional. Sim. Uma família funcional, um pai trabalhador que deu exemplo durante toda a vida, uma mãe carinhosa, e ainda assim aconteceu tudo aquilo que a série mostrou. Ou seja... E filhos diferentes, né, doutora? Exatamente. Mostrou os 2 filhos criados no mesmo lar, com os mesmos pais e com comportamentos diferentes, né? Exatamente. Então, aonde que foi que esse menino desvirtuou tanto? Aonde que foi? Né? E o último diálogo desse pai e dessa mãe foi uma chave. Foi. Ali, né? Onde eles analisam, porque eles se perguntam, né? Onde? O que a gente não deixou de fazer? Ou o que a gente fez? Então, nós temos que entender que quando os nossos filhos estão nas redes sociais, o pedófilo está ali, o traficante está ali. Gente, esses servidores, esses navegadores que a gente usa, ele é só 5% do tráfego da internet. 95% se refere à Deep Web e à Dark Web. Sim. Ali é terra sem lei. E eles têm acesso. E é onde os pais não estão. Não. Não é criptografado. Sim. Entende? A DIP ainda foi feita ainda com um teor de ter um bom uso ainda, né? Compartilhar ali relatórios, documentos governamentais, médicos. Só que a rede do mal pegou aquilo ali. E a DARK ali é a porta do inferno, né? Porque... nada de criptografia, você comete os crimes sem conseguir ser localizado, e ali droga chega na casa da pessoa. O pai está trabalhando, a droga chega lá na porta pelo correio. Entendeu? Ali se compra órgãos, sabe? Ali se incita a violência. Né? Nós temos um aplicativo hoje que é gratuito, que se chama Discord. É claro que tem o seu bom uso também. Sim. Parcialmente criptografado, e que você ali são servidores, né? Então ali são salas de bate-papo, né? Um estudo muito recente está mostrando que está havendo uma migração agora de redes como o Instagram, por exemplo, né? Com muita exposição de fotos, de vida, para ir para essas plataformas onde eles se sentem um pouco mais conectados, né? Então, geralmente você pode entrar nela por convite ou é aberto por temas de interesse. Então, e ali você assume o nome de um avatar, sabe? Que te dá um pouco mais de anonimato. Gente, tem reportagem esses dias de crimes hediondos que aconteceram com adolescentes ali, ó, né? Os desafios da internet estão ali, entende? Então, eles vão crescendo, vão ganhando títulos. Se eles conseguem tantas pessoas na sala e conseguem fazer com que façam tantos desafios, eles vão subindo de cargo, entende? De título. Então, é assustador, né? E até ameaças com o uso da inteligência artificial manipulando os corpos das crianças, né, doutora? Igual, manda uma foto para um filho nosso nu, como se ela estivesse nua. E a criança, se não estiver bem preparada emocionalmente, vai entrando naquele jogo, né, doutora? Então,
é presença, gente, mais Sim. do que nunca. Nós estamos vivendo num mundo tão... Inclusive, nós pais precisamos ficar atentos, porque pico dopaminérgico não é só para criança e adolescente, não. Existem muitos pais que estão presos nas telas. Sim. Entende? Que o tempo que poderia estar em família, estar conectando, olho no olho, conversa, risada, limite, os pais estão na tela. É impressionante o que está acontecendo. Nós não Todos. podemos nos tirar dessa questão, desse pico dopaminérgico que eu expliquei aqui. Isso não acontece só no cérebro deles, acontece no nosso. Sabe? E quando você pensa, é só a gente, tem como a gente olhar quanto tempo nós passamos nas redes sociais. Vamos começar a monitorar, que a gente pode levar um susto também. Principalmente quando a criança é pequenininha, ela chama por nós. Perfeito. Ela doutora. chama, ela traz um desenhozinho pra gente, ela chama para montar o ela quer conexão. Verdade. E às doutora. vezes o que muitos pais fazem? Espera um pouco, daqui a pouco. Sabe? E o que está fazendo? Está resolvendo um problema que não era para estar resolvendo naquela hora da noite. Está conversando com pessoas que pode esperar para outro dia. Sabe? Está nas redes sociais. Aquela alta rolagem, aquilo ali é um estrago para o cérebro. Né? Doutora, aconteceu um episódio que até a forma como a gente passa o nosso período da igreja, né? De retirar a utilização da carne, de passar aquele período. Agora o padre está sugerindo, no meu caso, da igreja católica, ficar com a abstinência do celular, né? E eu acabei entrando na brincadeira, ele fez eu fiquei mais de 45 dias, e eu confesso, doutora, por mais que a gente ficaria um dia, 1 hora, 2 horas, o tempo a gente utiliza para tantas outras coisas. 1 minuto com as crianças, 2 minutos que a gente ficaria na rede social, e eu confesso que a gente não sente falta, né? No início, sim, a gente fala, poxa, o que está acontecendo, né? O que eu vou fazer? Não, o que está acontecendo de notícia, além do que eu vejo nas redes normais, assim. E você fica meio por fora mesmo, um pouco desconectada. Mas depois você fala, para que eu estou, né? Qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo? Vamos dar uma limpada, vamos colocar aquilo que realmente eu quero ver, para não tomar o meu tempo, né, doutora? Eu falo assim, o tempo passa tão rápido. Muito rápido. Eu olho para as minhas filhas agora e falo, meu Deus, que surreal, hoje eu sou vó, né? E eu olho para mim, esses dias eu estava com ela, eu estava amamentando, a menina vai fazer 19 anos. E você quer saber, nunca mais eu vou ter esse tempo de volta. Nunca mais. Nunca mais. O tempo que eu estou aqui com vocês, eu posso ter momentos semelhantes, sim, mas eu nunca mais terei este momento. Sabe, eu posso ver outras risadas do meu filho, mas aquela em particular, nunca mais. O tempo ele é impiedoso e não tem negociação com ele. Né? Nós precisamos imprimir qualidade, porque ele é impiedoso, ele não vai voltar. Perfeito, doutor. Ele não vai voltar. E passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente tem que viver intensamente os momentos com a nossa família, porque vai chegar, se vivermos até lá, né, vai chegar um dia que estaremos aí com os nossos 80, 90 anos, se vivermos até lá. Se a gente pudesse fazer uma festa de aniversário e escrever um discurso, quem estaria ali? O que eu diria? Eu olharia para trás, será que eu falei, valeu a pena a minha vida? Com o que eu gastei meu tempo, afinal? Então são reflexões profundas que nós temos que fazer. Profundas, né? E fazer uma autoanálise de nós. Núcleo familiar precisa estar saudável. Por isso eu convido muitas mamães, aos pais, né? Olhem para vocês. Se cuidem também. Porque às vezes eu vejo, a mãe vai lá e fala, Velma, meu filho, cuida. E às vezes eu percebo que a mamãe está precisando de cuidado. A mãe está no limite. Ela está no limite. Se ela se cuidar, sabe aquela metáfora que a gente faz com a máscara do avião? Sabe? Primeiro coloque em você, para depois você colocar no outro, senão perece você e o outro. Falou que ele mais precisa nesse momento é de uma mamãe que esteja bem. Eu sei que não falta amor em você, mas está te faltando recursos internos para lidar com essa situação. Você não consegue ser essa melhor versão e exercer bem o seu papel e função de mãe, porque não te falta amor, mas está te faltando um monte de coisa. A nível cerebral, emocional, sabe? Então, para e olha para você. Se o caso da criança não for muito urgente, sabe? Eu convido a mãe, cuida primeiro de você, depois vem ele, porque o que ele mais precisa agora é dessa mamãe bem. Exatamente. O melhor possível nessa sociedade que a gente vive.
Para usar né? cada vez menos as redes sociais, né, doutora? O Isso. celular. Isso, né? E estar realmente conectados, primeiro consigo mesmo. Como é que a gente vai se conectar com os filhos se a gente perdeu a conexão com a gente? Então, começa por aí. Então, como que está a conexão comigo? O que eu gosto? Às vezes as mães não sabem nem dizer mais o que elas gostam Lindo. de É fazer. verdade. Tem mães que choram e falam assim, eu nem sei mais o que eu gosto. Sabe, eu não sei mais o que eu gosto de fazer. O que eu sou, além de ser mãe? Além de ser mãe, o que eu gosto? O que me dá prazer de fazer? Porque isso é saúde mental. Sim. Sabe, e ela se perde e se culpa, né? Porque uma mãe que está no limite, racionalmente nós falamos aqui, né? Que o grito faz isso. Ela não tem recurso, gente. Quando pensa que não, ela soltou um berro que estremece até. E aí depois essa mãe que não falta amor, vai chorar dentro do quarto, porque ela aprendeu que não pode gritar. E ela não conseguiu segurar. Então, dos fardos que ela tem que carregar, ela ainda acrescenta mais um, que é o da culpa. Né? Então, para tudo e vamos cuidar de você. Vamos cuidar da pessoa, né? Para que ela possa se dedicar a esse desafio maravilhoso, mas é um desafio muito grande, não é fácil. Não vem com manual, não. Sim. Doutora, quando eu compartilhei lá em casa, né, o convite da Miriam para a gente fazer esse bate-papo, idealizar esse bate-papo com as mães, eles deram risada, porque eles associaram com a parte tecnológica, né? Mãe, pelo amor de Deus, vai passar vergonha na gente, mãe, pelo amor de Deus. Não fala, o que você vai falar de internet, mãe? O que você vai falar? Não fala meu nome, né? Mas, doutora, eu tô aqui por eles, né? Eu tô aqui por eles e eu tô por essa conexão comigo, né? De falar da minha experiência como mãe, escutar as mães, escutar pessoas com bagagem tão linda como a sua, né? De mostrar que a gente precisa estar conectada com a gente. E eu acho que vai ser uma caminhada tão linda, Miriam, tão maravilhosa. Eu tenho certeza, né? Nós precisamos estar preparados para ter conversas difíceis com os nossos filhos. E eu tô aqui por eles, eu tô aqui por vocês. Por exemplo, falar da questão da educação sexual. Se a gente não fizer isso, doutora, a internet vai fazer. Né? As redes sociais vão fazer, e de repente da forma mais desvirtuada possível. Né? Esse é um assunto também. Muito legal. Muito legal. Doutora, o dia que eu fui falar com meu filho, só para dar um spoiler talvez de um assunto, eu dormi esperando eu ter coragem para falar. Eu fui pro quarto dele, fui tocar nesse assunto, e aí eu peguei a coberta, peguei o travesseiro e fui me cobrindo, fui tampando meu rosto e dormi. Mas não tive coragem de abordar o assunto, porque a gente traz isso também, né? Sim, é o nosso contexto, é a nossa história. Quando chegou o momento de eu falar para minha filha, quando é que é o momento de falar? Quando? Já começa por aí. A gente percebe que eles começam da pista. Tá. Né? Aí você sempre pergunta, o que você sabe sobre isso? Sim. Legal. Né? Porque eu vi esses dias uma reportagem de uma educadora falando, que eu ri muito, que a menina falou assim, mãe, o que é virgem? Eu vi do óleo, do azeite, né, doutora? Do azeite. O que é virgem? Você já pensou? Se a gente já começa falando o que é virgem, o que pra você, maravilhoso. O que é? Ele falou, não, mãe, é porque eu vi o extra virgem no azeite. Você já imaginou? Então, sempre devolve a pergunta, né? Saber até onde ela sabe, né? Até onde ela sabe. Mas a minha filha, a mais nova, ela começou a dar pistas. Sim. Mãe, nós vamos estudar sexualidade, nós vamos falar sobre reprodução humana ano que vem, né? Aí ela começou a dar pista, né? Foi com quantos anos? Ela tinha uns 9 anos. Uns 9 anos. 9 para 10 anos. E aí eu fui captando aquilo ali. Daí a pouco ela falou assim, mãe, a gente já viu lá como que bicho reproduz. Ela foi dando pista, tá vendo? Ela tava me entregando. Aí devolve a pergunta. Sim. Depois ela chegou, mãe, uma coleguinha minha falou que descobriu como faz neném, diz ela que não vai casar nunca. E aí e como faz neném, você sabe? Isso. E fui ali, ela com dificuldade para falar comigo, e tá pensando que eu não fiquei? Poliana, com dificuldade, eu imagino, não teoriza doutora. com os filhos tanto da gente não. Eu falei, e agora, hein? Em casa é difícil, né? E agora, em que eu vou fazer? E aí ela foi falando e conversando comigo, e eu falei, o que você sabe? E ela, mãe, vou te contar tudo que eu sei. Eu sei que beija. Pronto. Tá, e aí mais alguns dias ela falando, dando pista. Tá, mãe, eu vou falar tudo que eu sei. Eu sei que deita na cama.
Tá vendo? Ela foi me entendendo. E aí você já foi ficando vermelha, né, doutora? Não, aí eu fui me preparando para aquilo como você fez, gente. Ser mãe é ser mãe. Sabe? Eu fui me preparando com aquilo e aí eu falei, uma chave virou, sabe? Eu falei, olha, eu não quero que a minha filha saiba disso pela professora, por melhor que ela seja, e nem por colega. E olha que naquela, né, a menina tem 19 anos agora, ainda não tinha tanta essa questão. Já tinha, né? O WhatsApp, já tinha redes, mas não era tanto como agora. E aí, um momento que eu estava com ela, eu falei, olha, a mamãe vai te dizer como é que faz os bebês. E falei tudo. Ela, mãe, é desse jeito. Eu falei, vem cá, pega lá seu livro de ciência, mamãe vai mostrar para você. Mostrei tudo, né, como é que era o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino, e aí disse como é que sai o espermatozoide. Ela, mãe, assim, eu falei, mas ó, como que eu comecei falando? Eu falei, filha, isso é um momento tão lindo. Primeiro, eu coloquei todos os valores da família, né? Exato. Eu falei, isso é uma coisa tão linda, meu amor, que a gente faz quando a gente ama de verdade uma pessoa, né? Quando a gente escolhe essa pessoa para ser o companheiro da gente. E aí eu fui falando com ela, fui mostrando para ela, e aí ela saciou, acabou a curiosidade. E um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, as minhas coleguinhas estavam falando lá como é que faz bebê, mamãe do céu, falaram tudo errado, mamãe. Tá vendo? Tá vendo? Saciou, nunca mais. E se ela não tivesse tido o seu conhecimento, né, doutora, aquilo era o certo para ela, o que ela tinha. Nunca mais ela saciou, né, o desejo, aquela sede de conhecimento, por isso, aquela curiosidade parou, porque eu falei, sou eu que vou dizer isso. A minha filha acho que ela tinha uns 10, 11 anos, falou, minha irmã tinha ficado grávida. Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu falei lá na escola que minha tia deu um beijo e ficou grávida. Aí o pessoal riram de mim. Os meus coleguinhas riram de mim. Aí eu falei, não, vamos lá, eu vou explicar. Aí só que os irmãos deles, assim, os gêmeos dela, mas a outra, que é menor, já tinha conversado na escola. Já estava mais ou menos sabendo da questão mais do que ela. Aí eu cheguei em casa, eu chamei os 3 e também conversei. Então, que é ruim, né, de conversar, mas a gente conversa. Mas é aquilo, né? Sou eu que vou dizer isso, né? Sou eu que vou fazer. Né? Eu falei, ó, mamãe não escondeu nada pra você não, é assim mesmo, tá? Mostrei no livro e acabou a curiosidade da menina. Hoje ela tem 19 anos, sabe? Acabou. Que bom. Tem que conversar. É o link, né? É o diálogo, é a conversa. Bacana. Doutora, foi muito ótimo, tá? Foi incrível, doutora. Passou que a gente nem viu. E eu tô cheia de perguntas ainda, poderia passar o dia aqui. Poderia, foi muito gostoso essa conversa, agradecemos a presença da senhora aqui no podcast. Foi incrível, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada ao convite, obrigada a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer falar sobre isso e eu me sinto muito honrada de estar aqui na inauguração, né, meninas, do Conexão Materna. Já deu certo. Obrigada. Já deu certo. E eu vou pedir para todo mundo, como minha filha de 9 anos pediu, compartilhem esse vídeo. Perfeito. Dá like. Nos sigam nos canais. Comente, nos siga. É isso aí. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada, Mi. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora. Obrigada, querida. Obrigada.